A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma live Parábolas de Jesus. Sejam todos bem-vindas a mais uma live. Hoje não vamos falar sobre uma mulher da Bíblia, mas vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor Jesus. Eu quero já aqui declarar as bênçãos de Deus sobre a vida de todas as pessoas que vão nos assistir no dia de hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Ô Glória, a Isabelle já entrou. Paz de Cristo. Antes de mais nada, como sempre fazemos, vamos orar e entregar esse momento nas mãos de Deus, tá bom? Se você que pode, fecha os seus olhos. Pai, graças te damos por esse momento, Senhor Deus, um momento, Senhor Deus, de estudo da Tua Palavra, um momento, Senhor Deus, de crescimento, Senhor Deus, espiritual, juntamente, Senhor Deus, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, ó Pai, que vão entrar aqui nessa live. Pai, nos abençoa, fica conosco, ó Pai, conduza, Senhor Deus, para o caminho, Senhor Deus, de crescermos, Pai, de ouvirmos a Tua Palavra e principalmente de praticarmos. Toma a nossa convidada, Senhor Deus, especial, que está, Senhor Deus, hoje, Senhor Deus, com a ministração daquilo que o Senhor colocou no coração dela. Pai, usa ela com poder, autoridade, ousadia. Pai, abra também os nossos ouvidos, ó Pai, para que venhamos receber, ó Pai, a Tua Palavra e praticar, ó Pai, que esse sábado venha a ser um sábado agradável para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Abençoa todos os que vão estar aqui conosco agora, ao vivo, os que vão assistir, ó, após, ó Pai, depois, no YouTube, no Instagram, eu não sei, mas te peço uma bênção especial para a glória de Teu nome, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. A paz do Senhor Jesus. Terminamos aqui de fazer a nossa breve oração. Se você crê nessa palavra, dê glória a Deus. Os nossos convidados estão entrando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Nós hoje não vamos falar sobre mulheres da Bíblia, vamos falar sobre parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre os 2 fundamentos ou 2 alicerces. E tem uma super, hiper, mega convidada que é bênção de Deus para a nossa vida. Eu já quero aqui poder desejar, deixa eu ver quem está conosco aqui. Letícia, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Nossa irmã Leila, a paz do Senhor. Silvanete, irmã Carla, irmã Kelly, meu esposo. Ô Glória, Letícia da Izzy Campinho também, Ana Paula. Gente, sejam todas bem-vindas a mais uma live. Nossa convidada já está aqui também. Vai ser a nossa querida professora Manuela, ela que é professora de escola bíblica. Eu vou deixar ela se apresentar aqui. Eu tenho o privilégio de poder congregar com ela. Fogo e Rosana, missionária Rosana, seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Gente, enquanto que a Manu não entra aqui, eu vou pedir para vocês enviarem essa live aí pro pessoal, tá bom? Já vai enviando, já vai compartilhando. Pastora Rosa, seja bem-vinda à paz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um texto que é muito conhecido, sobre os 2 fundamentos ou 2 alicerces. Parábola de Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pro seu coração. Pastora Renata, ô glória. Deus abençoe vocês. Antes disso, como sempre faço em todas as lives, quem tem o livro, que eu sei que a maioria que tem, se não todo mundo, escreve aí, eu tenho, fala aí. Gente, essa semana a gente recebeu também um testemunho desse livro e nosso coração se alegra demais. Se alegra demais porque isso aqui é cumprimento de promessa. Deus, ele promete e ele cumpre. E aqui tá o livro do meu esposo, Reconstruindo em Tempos de Crise. E o que é mais incrível é que quando eu tava lendo a ministração de hoje, o estudo de hoje, aí ó, a missionária Leila já tá falando, eu tenho, Carla, eu tenho. Vai escrevendo aí, ó, pra glória de Deus. Quando eu tava estudando sobre o tema de hoje, eu falei assim, gente, tem tudo a ver com o livro, reconstruir. A gente vai falar sobre alicerce, vai falar sobre construção. E eu tenho certeza que você tem algo na sua vida para ser reconstruído. E Deus, ele quer mostrar para você hoje aquilo que precisa ser reconstruído. E onde você precisa fazer essa construção, essa reconstrução. Então vem conosco aí também nessa live. Se você não tem, gente, eu te aconselho, é bênção, não é porque é do meu esposo não, mas é porque
Eu testifico em vidas que estão sendo alcançadas para a glória de Deus. Tudo é para honra e para a glória deles. A gente sem ele não é nada, a gente não respira, não anda, não fala. Então é para a glória dele. Então se você ainda não tem, chama a gente aqui pelo direct, pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Neemias, lições extraídas do livro de Neemias. Meu esposo, Fábio Alves, amém? Cadê Manu? Ô glória! Quem entrou aqui? Jaque, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Verônica! Ô, Glória, seja bem-vinda. Manu já me fez aqui o convite, vamos... O papel aí já pega, porque vai ser forte hoje o negócio aqui, ó. Eu já tô com a minha aqui anotada, pra gente poder anotar aqui. Vamos aprender muito pra glória de Deus. Vê se apareceu aí, Manu. Minha internet tá ok aqui. Silvanete, livro maravilhoso, edificante. Ô, Glória! Que bênção, obrigada, amada. Marcela, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Quem eu não falei aqui, gente, ó, se tem alguém que tá aqui nessa live e não consegue comentar, me chama depois lá no direct, porque aí eu começo a te seguir e você vai conseguir comentar aqui nessa live, tá bom? Agora eu acho que foi, Manu. Eu que não tinha apertado o botão aqui, vê só. Eu sou ótima com tecnologia, gente. Vamos lá. Que bênção. Quem tá feliz com Jesus, diga, ô glória. Vai interagindo aí comigo, mulheres. Será que é minha? Acho que agora vai. Peraí. Me ajuda aí, eu também. Agora foi. Ô glória. Gente, eu sou lenta, não liga não, foi. Tá. Tava aparecendo no calendário ali atrás. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Fica à vontade para se apresentar, para falar. É uma honra para mim, muito obrigada por aceitar esse convite. E eu já estou na expectativa. Eu acho que a maioria que tá aí já me conhece, tá vendo muita gente que eu conheço aí. Todo mundo que eu vejo tá aí, eu conheço aí. Mas vamos lá, eu sou a Manuela, não precisa me chamar de professora, eu tô fora de sala de aula hoje, né? Pela misericórdia, eu sou professora de História, sou formada em Ciências da Religião, é a minha especialidade dentro do campo, né? Sou professora de Escola Bíblica Dominical ali da DEVIP, onde eu congrego ali com a Karine, pela glória de Deus, eles são os meus líderes ali na DEVIP, na Escola Bíblica Dominical. Eu sou professora de dupla jornada ali, adolescentes e jovens ali, né? Vou pedir férias. Já vou pedir férias. Estamos aí. Agradeço primeiramente a Deus pelo convite, né? É sempre muito bom falar da presença de Deus, falar sobre as coisas do Senhor. Agradeço aí ao convite aí pela Karine, pelo espaço, pela oportunidade. Que Deus abençoe e continue aí abençoando vocês. Ao presbítero Fábio também, da mesma forma. Vocês têm sido bênção lá pra gente. E vamos, né? Amém. Vamos lá. Seja o que Deus quiser, porque a gente prepara, faz planos, mas quem determina é o Senhor. Né? Então é isso. É isso, gente. Vai ser forte, ó. Vamos falar hoje sobre os 2 fundamentos. Pega papel e caneta. Hoje o texto bíblico que a gente vai falar aqui está em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 29. E um texto paralelo a esse também é Lucas, capítulo 6, do 47 ao 49. Manu, é contigo. Não. Vamos lá, vamos começar pelo texto, né? O texto que vai ser lido, o principal, a base deles, vai ser Mateus, porque Mateus é o mais antigo aí por algumas coisas que a gente vai discutir ao longo da conversa, ao longo do bate-papo que a gente vai tendo aqui. Então, vamos lá. O texto base aí, no caso, vai ser Mateus, capítulo 7, o versículo 24 até o versículo 27, tá? Vai ser a leitura que vai ser feita aqui. Eu não sei se você costuma fazer a leitura, Karine, ou se você já fez, porque eu entrei um pouquinho... Pode fazer, não, só fiz a oração. Não, pode fazer, não fiz a leitura não, só fiz a oração. Então tá ótimo, vamos lá. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 27. Não vai para Lucas ainda, porque a gente vai explicar por que Lucas aqui no caso não vai ser a base do estudo, tá bom? Então vamos lá, versículo 24 diz assim, de Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse, então, é o versículo, o texto oficial, né? Vai ser o texto base aí do desenvolvimento da parábola dos dois alicerces. Só que assim, antes da gente começar no texto em si, a gente precisa entender o que é uma parábola e o que está sendo esperado aqui em cima disso. Eu sei que aquelas pessoas que me antecederam, os irmãos que me antecederam, já passaram por essa explicação, mas é sempre bom que a gente reforce o que está sendo dito aqui, já que é um estudo, é um ensino, né? A parábola vai ser o recurso mais utilizado por Jesus para enfatizar um ensino. Tá? Então, Jesus, ele, o tempo todo, ele vai utilizar a parábola como um recurso didático para a fixação daquilo que está sendo ensinado. A parábola, ela vai ter 3 objetivos simples e claros. O primeiro é apresentar o reino de Deus. A segunda coisa é apresentar ao homem o caráter de Deus. E, por último, trazer a expectativa de Deus para com a humanidade. Então, toda a parábola que vai ser contada na Bíblia, toda a parábola descrita por Jesus no Evangelho, ela tem esses 3 objetivos: mostrar o reino, apresentar o caráter de Deus e demonstrar ao homem aquilo que Deus espera da humanidade. Esses são os 3 objetivos claros. Mas as pessoas sempre vão lá e falam, mas o que é parábola em si? O pessoal vai muito lá no grego buscar a raiz para explicar realmente o que é uma parábola. Quando a parábola é uma coisa simples, é uma história com propósito. Então, ela é uma história contada com um propósito simples. O evangelho todo vai se utilizar, Jesus o tempo todo, ele vai utilizar ali uma linguagem simples para atingir um propósito, para atingir um objetivo. Tá bom? Então, todas as vezes que você pensa em parábola, você vai lembrar, obviamente, de uma história com propósito. É isso, tá? Por mais que no grego haja um aprofundamento maior desse sentido, a parábola é simplesmente isso, uma história com propósito, tá? A gente então já entendeu qual é o propósito de Jesus ao utilizar o recurso, a gente já aprendeu o que é simplesmente a parábola em si, tá? E a parábola vai atingir 2 objetivos. O objetivo maior, né, que é o objetivo imediato, e existe o objetivo final, tá? É que nem quando você está preparando aula de escola bíblica dominical, que você vai ler, pega a revista ali da CPAD, a revista da CPAD vem com objetivo específico e objetivo geral. Então, da mesma forma e da mesma maneira, a parábola vai trabalhar ali com o objetivo final e o objetivo imediato. Qual é o objetivo imediato da parábola? Atrair, tá? É te atrair. Porque se você reparar bem, do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 de Mateus, Jesus está dando o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Então ele está ali horas, com muita gente parada ali, ouvindo ele. E todo mundo que é professor e todo mundo que é aluno sabe que depois de 45 minutos tu não grava mais nada. Não tem como você gravar alguma coisa. Você já perdeu o fio da meada depois de 30 minutos ali, dependendo da pessoa. Então o que Jesus faz? Se você pegar do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, você for ler com calma, você vai reparar que toda vez que Jesus fecha um bloco, ele conclui com uma parábola. Ele faz uma semelhança dali do que está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas, elas não vão gravar o conteúdo, mas vão gravar a história. É a mesma coisa do história. É verdade, a pessoa vai gravar a história que fugiu dali, aparentemente, mas não grava necessariamente a teoria. Sou eu dando aula de história, eu estou lá falando do Dom Pedro I, né? Falando do dia do fico. Historicamente, eu vou contar. Dom Pedro I foi lá, depois de ler a carta, foi para o meio lá do povo e gritou, diga ao povo que fico, né? Assim, os meus alunos vão entender. Agora, se eu chegar e falar para eles, olha, Dom Pedro I ficou tão bolado, mas tão bolado, que se estressou no meio do povo e disse que ficava e ia resolver o babado. Ele vai gravar quando eu usei a gíria, mas não vai gravar o termo correto que foi utilizado na hora de explicação. Isso é uma forma, é um recurso didático que vai ser utilizado para que a essência
não seja perdida no final de tudo, que ele grave exatamente aquela essência. E é Jesus que vai ensinar esse recurso didático, que vai ser aplicado na Bíblia. Então ele vem dizendo, ó, não julgueis. Ele termina não julgueis e faz uma comparação. Ele joga ali algumas parábolas, algumas histórias, algumas comparações, para quê? Para que esse ensinamento que ele havia dado no início, que pode ter sido perdido por muitas horas, fique fixado de alguma forma. E com certeza, Deus ele respeita o teu processo de aprendizagem. Então teve gente ali que ouviu aquela mensagem, só que depois com o tempo aquilo ali poderia ter fugido. Mas por causa da história, ele vai para casa, ele vai remoer aquela história, depois de uma semana ele vai remoer de novo, vai remoer até que ele consiga captar a essência daquele aprendizado, né? Então, quando Jesus utiliza esse recurso no Sermão da Montanha como um grande exemplo, ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou ensinando a teoria, mas eu sei que o povo uma hora vai esquecer porque eles não aguentam tanto tempo. Mas a utilização da parábola vai ajudar a reforçar aquilo que foi ensinado. Se eu pedir para os jovens recitarem o Sermão da Montanha e as Beatitudes, eles não vão citar. Mas se eu lembrar da parábola do semeador, se eu lembrar da parábola das 10 virgens, eles vão fazer ali a comparação. Então, esse é o serviço da parábola. Então, o objetivo imediato da parábola é qual? É que a pessoa se sinta atraída pela mensagem que está sendo proferida. Que ela volte no meio do sermão e, tá, entendi, tá, não me perdi tanto assim. Para que ela se localize sobre aquilo que ela está aprendendo. E qual é o objetivo final? O objetivo final da parábola é que a pessoa tenha um aprendizado aprofundado, né, e pratique. Então, esse é o objetivo final. Toda a parábola tem como objetivo inicial a atração, atrair quem está ouvindo, o ouvinte, e tem como objetivo final que a pessoa pratique aquilo que está sendo ensinado, tá? Então, como é que eu sei que um aluno meu aprendeu? Quando ele muda o seu comportamento. Então, eu sei que alguém aprendeu alguma coisa a partir do momento em que ele mudou o seu comportamento, tá? Essa é a forma que o professor tem de ter ali a temperatura de o quanto ele aprendeu ou não. E o evangelho é justamente isso. É você mudar o seu comportamento. Você renunciar àquilo que você fazia, né? Porque agora você aprendeu que aquilo que você fazia era errado. E agora você vai praticar um novo caminho. Então, isso significa que, de fato, você experimentou a conversão. A conversão ela não é experimentada pela minha emoção. A conversão ela é experimentada a partir do momento em que eu entendi e agora eu vou mudar o meu comportamento porque eu entendi o que eu estava fazendo de errado, tá? Então, o que Jesus está fazendo ali durante todo o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, dependendo ali da sua versão bíblica, ele está ensinando e sabendo que o povo, no meio do caminho, podia se perder, ele joga a parábola para pescar aquele peixe de volta, para ele voltar da onde ele parou e ele ter ali um aprendizado completo, tá? Tudo bem até aqui? Meu Deus, que aula, gente! Quem gostou, diga oh, glória! Eu estou aqui maravilhada, porque a Manu conseguiu explicar de forma simples, didática, direta, objetiva. O que muitos aqui a gente já tem falado, conversado aqui, foi bênção. Continue, Manu. Quem está gostando aí, deixa eu ver quem entrou mais aqui na live para poder já agradecer. Irmã Esté, seja bem-vinda. Irmã Meire, a paz do Senhor Jesus. Raquel, bom te ver por aqui. Em quanto tempo? Irmã Verônica também aqui conosco. Irmã Sônia, sejam todos bem-vindos. Quem eu ainda não falei, mas quem? Regiane, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Estamos hoje falando sobre a parábola. E nós vamos falar sobre os dois alicerces ou sobre os dois fundamentos. E Manu deu uma introdução aqui, uma baita de uma introdução falando o que é parábola. E quem gostou aí, diga, ó, já quero que ela volte. Já vai comentando aí. Vai, Manu. Então, entendido isso, a gente vai pro tema estabelecido, que é os dois alicerces. O que acontece com os dois alicerces? A parábola dos dois alicerces é o que a gente vai chamar de uma antíntese, ou seja, é quando eu vou pegar dois modelos e compará-los no mesmo cenário, no mesmo contexto, tá?
Para quem gosta aí de uma boa retórica, a gente vai chamar isso de síncrese, tá? A gente vai pegar dois modelos completamente diferentes, aplicá-lo no mesmo contexto, ou seja, no mesmo cenário, tá? Para fazer essa comparação. E aqui vale uma observação maior, tá? A parábola, ela não é alegórica. Não existe essa interpretação alegórica na parábola, desculpa, tá? Não existe essa interpretação de alegoria, porque o que a gente vai ter na parábola é sempre uma metáfora e uma analogia, e não uma alegoria, tá? Por quê? Quando a gente pega uma metáfora, a metáfora ela vai servir para substituir ou representar alguma coisa, tá? E quando eu pego a analogia, eu estou fazendo uma comparação. Então, nas parábolas de Jesus, a melhor interpretação é a da metáfora e da analogia. Não utilize, é bom que não se utilize a alegoria, porque a alegoria é uma imagem construída, tá certo? Com muito detalhe. Vou dar um exemplo mais simples aqui. Você não pode, a mesma linguagem utilizada para uma parábola não é a mesma linguagem utilizada no livro de Apocalipse, por exemplo, tá? A mesma linguagem de Apocalipse, Ezequiel e Daniel não é a mesma linguagem utilizada no Evangelho, tá? Então, o que a gente vai ter aqui em todas as parábolas utilizadas por Jesus é uma antítese, é uma síncrese, mas sempre utilizando uma metáfora, uma analogia. Aqui não cabe a interpretação alegórica, tá? Até porque, como eu disse na introdução, o objetivo de uma parábola é que a informação chegue de forma objetiva ao ouvinte. E a partir do momento em que eu mudo a direção da narrativa, eu perco a simplicidade e, obviamente, eu vou perder a essência daquela explicação. Então, todas as vezes que você for pregar, você for estudar em cima de uma parábola, não interprete-a como uma alegoria. Você vai errar. Interprete ela sempre como uma metáfora, como uma analogia, porque foi isso que Jesus fez, se você observar em todo o contexto. Tá certo? É a melhor forma aí de você compreender o texto e a simplicidade do que está acontecendo. A Leila não vale porque ela aí já foi bem doutrinada há muito tempo, tá, gente? Ela deu aula de teologia gratuita, gente. Pega isso aí, gente. É forte o que está sendo falado aqui, gente. Você não vai encontrar em uma faculdade de teologia. Vamos lá. Tá, vou pegar ela depois. Irmã Estela tá mandando você visitar, Leila. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? No livro, ó, na questão dos dois alicerces, o que você vai ter é uma analogia. Jesus veio explicando todo o Sermão da Montanha e ele vai utilizar a parábola dos dois alicerces para fechar o Sermão da Montanha. Então, o que é a parábola dos dois alicerces? Nada mais é do que o resumo de toda o Sermão da Montanha. Tá? Essa é a fundação dos dois alicerces. Jesus resume todo o sermão, todas as beatitudes com a parábola dos dois alicerces. Tá? Ele não estou rejeitando, obviamente, as outras parábolas do meio do caminho, porque elas são parábolas de ensino objetivo e específico, mas ele resume toda a parábola, todo o sermão com a parábola de dois alicerces. É por isso que se fecha ali com essa parábola. Ah, Manuela, mas eu peguei Lucas e percebi que tem algumas discrepâncias. O que acontece com Lucas? Lucas reposiciona algumas informações. Algumas informações ele omite, tá? Até porque para o público que ele vai estar atendendo não são informações que são importantes para aquele momento. Tá? E outras situações que são tratadas em Mateus capítulo 7, Lucas ele reposiciona, ele recoloca. A gente observa isso porque vai haver mudança de tempo verbal para Mateus e mudança de tempo verbal para Lucas. Os dois vão mudar a sua linguagem aí em nível de tempo verbal. Tá? Então, a parábola dos dois alicerces ela é o resumo de todo o Sermão da Montanha. O que acontece aqui? Jesus vai pegar dois construtores, ele vai pegar dois homens, tá? Que vão estar ali construindo uma casa. Isso, para aquele ambiente, para dentro daquele contexto, era muito comum. Você não contratava um
arquiteto para montar a sua casa. Você não chamava uma empreiteira para levantar o seu prédio. Você mesmo iria construir a sua casa, tá? E esse contexto é um contexto que serve tanto para os judeus da época, tá? Tanto para os judeus. Manda beijo para tua aluna aí, ó. Fala com ela, a Ruth, a Luísa. Beijinho, meu amor. Fica com Deus. Beijo na sua tia e nos seus primos, meu bem. Ó, a irmã Josélia de Minas entrou aqui agora. Irmã Josélia, seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Irmã Ruth também entrou aqui agora. Olha, estamos tendo uma aula de teologia aqui, juntamente com as parábolas, falando sobre a parábola dos 2 alicerces com a professora Manu. É muita informação. Ai, a Carla colocou, meu Deus, que riqueza de informação. É forte, irmã Josélia. Fica aqui com a nós. Já chama aí todo mundo da igreja aí de Minas. Vamos fazer aqui vigília hoje. Vai, pode falar lá. Então, vamos lá. Beijinho, Ruth. Então, o que acontece aqui? Tanto para o povo judeu era muito comum você construir a sua casa, quanto para o povo que vivia aos arredores. Quem estava ali no Sermão da Montanha era aquele pessoal todo do Mar da Galileia, fora o pessoal adjacente, que estava todo mundo reunido ali. Então, todo aquele povo entendia a prática da construção. E, principalmente, entendia a respeito do material da construção, a pedra e a areia. Então, o que acontece aqui? Até quem vivia perto do mar do Mediterrâneo, ali, que ficava ali na beira da praia, sabia que a areia não era um material duro o suficiente para a construção da casa. Eles vão utilizar o barro, eles não vão usar a areia para a fundição da sua casa. Né? A fundição não no sentido de alicerces mesmo, de apoio para a casa. Ele sabia isso aí. Então, ele sabia que tinha que ter a mistura para ter algo mais sólido, algo mais concreto. Então, quando Jesus lança a ideia da construção do alicerce de uma casa, ele está sabendo que ele está falando para um público que não é leigo a respeito disso. Muito pelo contrário, que conhece muito bem essa necessidade da construção. Então, o público em geral ali, sabia que era melhor construir perto de um lugar firme, de um lugar sólido, de preferência em cima de uma pedra, que é ali o que correspondia ao cenário do momento, tá? Do que construir num lugar não tão sólido assim, um lugar cheio de areia. Então, o que acontece? A diferença entre os dois autores aparece aí, por incrível que pareça, tá? Mateus, se você for ler ele com muito cuidado, com muito carinho, você vai reparar que ele vai se ater ao clima da época. Ele quase não vai tocar na forma de construção. Já Lucas, ele esquece o clima e joga para a construção. Lucas, ele te ensina como era construída a casa naquele tempo. Então, a pessoa procurava um alicerce sólido, cavava na pedra, olha o esforço que era feito para construir aquele alicerce. Ele fazia ali literalmente um buraco naquela pedra para ele poder fundir os tijolos e a pedra que era utilizada ali junto para poder construir alicerce forte o suficiente. Ele vai se ater a isso, mas não vai se ater ao clima. Por que isso acontece? Então vamos lá, uma aula aí sobre o evangelho sinótico. O evangelho sinótico, ele tem a função de atender o ouvinte, a quem está ouvindo, não atender a expectativa do autor. Aqui a gente já mostra que Jesus já estava preocupado com quem ia ouvir o evangelho. Quem está lendo Mateus vai entender que tem chuva, que tem enchente, que tem inundação. Quem está lendo Lucas vai entender que a fundação, porque qualquer enchente podia desmoronar. Isso aqui tem um ensino muito forte para a gente, a partir do momento em que Deus está falando para você falar de acordo com o seu público. O importante é que quem está te ouvindo te entenda. E a melhor forma de alguém te entender é você ir pelo caminho mais simples possível. Algo que seja comum. Não necessariamente o fato de você ter um público altamente rebuscado quer dizer que você tem que utilizar a linguagem rebuscada. Porque a linguagem simples atende tanto ao rebuscado quanto aquele que não tem tanto estudo. Então, todas as vezes que você for pregar, todas as vezes que você for ensinar, o máximo de cultura que você possa ter, sempre opte pelo simples. Porque o simples vai fazer com que você erre menos. Olha só, Jesus está vindo com uma parábola simples, dentro do contexto de todo mundo, para atingir
todo mundo que está ouvindo ele. Ou seja, Jesus não quer perder ninguém. Deu para entender? Ele não quer perder ninguém. Então, o que ele faz? Ele vai usar algo comum. E Lucas e Mateus vai se utilizar com o mesmo entendimento, vai se utilizar da mesma regra utilizada por Jesus, que é o simples. Então, Mateus, quando ele fala da enchente, quando ele fala da enxurrada, ele está falando para aquele povo que habita ali, ó. Vocês sabem como é o período de outubro a março aqui. Como é o período de outubro a março aqui? É muita chuva. E aqui vai um detalhe aí de geografia, tá? No mesmo período de outubro a março, Londres e Jerusalém tem que bater aí 50 centímetros de água, 50 centímetros de chuva, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, tá? Milímetros, obrigada. Tem que bater aí 56 milímetros de água. A pastora Estela tá aqui do lado me ajudando, ó. 56 milímetros de água. Tanto Londres quanto Jerusalém, né, duas cidades extremamente importantes no nosso cenário, elas têm que bater ao ano 56 milímetros de água. Só que tem um problema. Em Londres, esses 56 milímetros de água, eles são divididos em 300 dias ao ano. Então, a quantidade de água é bem dividida, é bem distribuída. Em Jerusalém, isso é reduzido para 50. Para 50 dias. Então, quando chovia naquele território palestino ali, chovia muito, mas era muita água. Era água de provocar enxurrada, de derrubar literalmente. Então, Mateus vai se focar nesse detalhe para dizer o que? Olha só, não é qualquer coisa, é muita coisa. A dificuldade é muita. E todo mundo sabe que por causa desse período, a construção tem que ser sólida. Senão, eu perco tudo. Então, Jesus está lá dizendo, ó, na hora de construir a casa, se sabe que tem que se construir em lugar sólido. Você vai construir em um rochedo, você vai construir uma pedra. Quem é judeu entendeu isso. Quem vive ali na Palestina entendeu. Por quê? Porque de outubro a março eu tenho chuva muito pesada, é de enxurrada. Então, se eu construir a minha casa em um lugar que não é sólido, eu vou perder tudo que eu construí. Calma que eu já estou chegando no coisa. A gente está andando para vocês entenderem. Então, vamos lá. Quem está com Lucas não tem esse entendimento. Para quem Lucas escreveu, esse sentimento de enxurrada não faz sentido, porque não se vive aquilo. Aí vai outro detalhe. É por isso que todo pregador, quando prega, ele prega em cima daquilo que ele vive. Por quê? Porque ele entende. Então, ele vai poder dizer com entendimento sobre aquilo que ele está falando. Então, Lucas não vai se firmar nisso. Por quê? Para o pessoal que Lucas está escrevendo, não faz sentido enxurrada. Essa chuva toda não faz sentido. Eles entendem o que é enchente. Eles entendem o que é um rio encher. Mas eles não entendem enxurrada. É por isso que existe evangelho sinótico. Dependendo do objetivo da minha pregação, Lucas não serve. Eu vou ter que ir para Mateus. Dependendo do objetivo, Mateus é que serve, Lucas não serve. Então, para que nada seja perdido e a pregação não seja perdida, Jesus falou, ó, vocês podem escrever, o Espírito Santo instrui, né? O Espírito Santo aqui é maravilhoso. O Espírito Santo instrui para que todo mundo tenha aonde pregar, com que objetivo pregar, sem perder nada. E aí que entra a questão do tempo verbal. Mateus vai utilizar o futuro, né? Como é que é? Está lá no versículo 24, assemelhá-lo-ei. Ele vai usar o futuro lá na frente. Lucas não vai utilizar isso. Lucas vai utilizar o pretérito. Por quê? Porque o que funciona para Lucas é o que está acontecendo ali, agora. Para Mateus, Mateus não é mais à frente. Mateus, ele toca no juízo final. Mateus toca naquilo que vai ser cobrado do homem lá na frente, no fim de todas as coisas. Então, assim, cada texto tem a sua peculiaridade, a sua singularidade. Por quê? Porque se naquele momento em que eu estou precisando do presente, do agora, Deus me atende no agora. Se eu estou precisando para algo que pode acontecer lá no futuro, lá na frente, Deus também me atende no futuro. Então, a sua vida não só com a sua situação atual, quanto Ele também já está te preparando para a sua situação
futura. E olha só, Paulo, Meu Deus. e eu ainda Que estou graça que eu falando tô sentindo, eu não sei vocês aí, gente, mas que presença. é, Que e presença. Não sei se o pessoal tá sentindo, mas ó, que graça de Deus aqui, vai. eu tô falando muito rápido, não tô não? Dá pra entender? Tá muito rápido. Gente, ela tá falando muito rápido, não tá? Aviso. Fala aí com a gente, interage aí, vocês estão recebendo. Eu tô aqui assim, ó, uau. É que eu me empolgo e vou. Se eu estiver falando muito rápido, vocês gritem aí. Gritem com a Karine, a culpa é dela. Ela convidou. Então vamos lá. Ô, Glória, O que acontece? Deus, o Espírito Santo de Deus, Jesus, a Trindade inteira, né? Tá preocupado com o teu momento. Se o teu momento é no futuro, tá ótimo então, vou continuar. Se o teu momento é no futuro, ele vai te atender no futuro. Se o teu... Pra anotar. Depois eu te dou um esboço, Fábio. Então, o que acontece? O que acontece aqui? Deus, ele vai te atender no teu presente, Deus vai te atender no futuro e dentro da tua linguagem. Vai te atender dentro... Tá bom, Ruth, entendi. Ele vai te atender dentro da sua necessidade. Deus, ele se preocupa com a necessidade do homem. Então, quando ele está lá, Jesus está lá sentado, pregando, ele não está preocupado só em passar uma informação. Ele quer que você entenda a informação, tá? E ao mesmo tempo que você entenda. Não adianta eu pregar o evangelho, tá? Se eu não consigo fazer com que o meu ouvinte entenda a mensagem. É por isso, e aí a gente volta um pouquinho na reclamação teológica lá, que eu não posso utilizar a alegoria, porque a alegoria ela não funciona aqui. Então, o que Jesus está fazendo? Ó, eu estou pegando algo comum, eu estou pegando algo concreto da vida de vocês, para que vocês consigam entender aquilo que Deus deseja de vocês. Então, isso vai ser aplicado tanto na tua atualidade quanto no teu futuro. Porque às vezes Deus fala conosco, a gente não sabe que Deus está falando conosco porque a nossa realidade é outra, mas lá na frente aquilo vai ser necessário. Isso acontece muito na vida cristã, principalmente em quem está realmente interessado em viver o evangelho genuíno. Então Deus, ele te avisa com antecedência, sim. E é aí que está esclarecido o escape. O escape, ele não vem como te tirar do problema, não. O escape vem te dando a solução para você conseguir passar pelo problema. E é isso que a parábola vem ensinando. Ó, se você entender, se você praticar e você fizer da maneira correta, quando vier a enxurrada ou quando para você vier a enchente, você não vai ter problemas na sua construção. Então, é isso que Jesus aqui, ele está ensinando. Então, Lucas, ele vai atender ali aquele público do imediato. Olha só, você quer entender o imediato que está acontecendo aqui? A edificação é para ser feita em cima de uma pedra, porque ela é mais sólida. Para você perfurar numa pedra, você precisa empregar esforço. E aí vem uma outra lição. Perfurar pedra, naquele tempo, era um caos. Porque você era obrigado a pegar as ferramentas e dependendo do que você tinha lá que ir no martelinho e no sisal, para você conseguir abrir um buraco numa pedra. E aquilo não é desperdiçado. Aquele pedregulho que ficava também não era desperdiçado, não. Aquilo ali ajudava a firmar ainda mais o meu alicerce. Então aqui vem outra lição que Jesus nos ensina numa parábola simples, fazendo simplesmente uma analogia. Todas as dificuldades que você passa, elas não são experiências para serem jogadas fora. Elas fazem parte da sua fundação. Então, o que fundamenta como crente são as experiências pelas quais eu passo durante a minha vida. Glória a Deus. Então, quando eu quebro pedra, quando eu abro poço, quando eu começo um ministério, não quer dizer que a coisa seja fácil, muito pelo contrário, a coisa vai ser difícil e a ideia é que seja difícil mesmo. Porque você precisa ter bom alicerce. Você precisa ser estruturado. Se você não é uma pessoa estruturada, quando vier a enchente, que vai vir
quando vier a enxurrada, porque ela vai vir, quando vier a chuva, que ela vai vir, isso é um fato, você não vai desmoronar. E aí que está a base e a diferença entre aquele que está servindo a Deus de fato e aquele que não serve. Por que a gente vê tanta gente que é atordoada, tanta gente que passa por dificuldades tremendas e essa pessoa tem tudo para desviar do Senhor, ela não desvia? Tem absoluta certeza, ela tem alicerce. E essa é a diferença. A diferença do crente que tem alicerce é a diferença do crente que não tem alicerce. Porque se você reparar o texto, Jesus não está falando de ímpio aqui. Meu Deus! A parábola, ela foi para crente. Quem estava ouvindo Jesus era quem queria o evangelho. Porque todo mundo já sabia quem era Jesus. Então, quem estava lá no culto ouvindo a palavra. Então, subentende-se que era crente que estava ali. Não era leigo, não era ímpio. Eram pessoas que estavam ali servindo a Cristo. Ou pelo menos buscando alcançar o reino de Deus. Já que esse era o objetivo de você seguir a Jesus naquele momento, né? Então, quando se fala de alicerce, a metáfora, ela é clara. Ela é uma mensagem de aprendizado. Furar a pedra é um aprendizado. Reunir o pedregulho que fica é aprendizado. Então, servir a Deus é um caminho de aprendizado. Você não pode dizer que você serve a Deus se você não aprendeu. E isso parece muito simples, mas é pesado. Eu não ia muito para esse caminho, não, mas acabou pegando. É uma coisa forte, é uma coisa pesada. É necessário que você passe pelas dificuldades. Não é fácil servir a Deus. De fato, não é. Então, Jesus está utilizando isso para que as pessoas que estão ouvindo ele consigam mastigar a mensagem que ele deu, que foi muito longa. Muita gente não conseguiu alcançar de imediato a mensagem, mas que era uma mensagem que precisava entrar, era uma mensagem que precisava ser ensinada. Porque o Sermão da Montanha nada mais é do que a receita para ser feliz. Quando eu estou falando de beatitude, eu estou falando de felicidade. Como eu sou feliz? O que é ser feliz? São indagações que o homem faz, né? A juventude, no trimestre passado, falou sobre o Sermão da Montanha, falou sobre santificação, e a gente acabou entrando no Sermão da Montanha, e nós fizemos, né, um exercício em que a pessoa, o jovem, ele tinha que parar, ler o Sermão da Montanha e entender o Sermão da Montanha como uma receita de bolo. E não é diferente, é uma receita de bolo. Porque a felicidade, ela é construída. Você precisa construir essa felicidade. Porque aquilo que é felicidade para mim, não é felicidade para você. Então, cada um tem um objetivo, cada um tem um caminho a percorrer, cada um tem um ministério. Então, faltam coisas em mim que provavelmente não faltam em você. Faltam coisas na irmã Estela que não necessariamente eu tenha necessidade. Então, assim, cada um é diferente, cada um é individual. Cada um vai passar por tempestades diferentes e vai construir a sua vida de forma diferente, mas a base não pode ser mudada. Meu Deus! A base é a última. O padrão do evangelho, ele não mudou. O fato de Lucas estar no presente, Mateus no futuro, um está falando de enxurrada, outro de enchente, não tirou a essência da parábola, que é te dizer, meu filho, olha onde você está colocando a base da sua vida. Porque basicamente é o que Jesus está dizendo. De forma simples, qual é a base da sua vida? Onde é que você está colocando a firmeza da tua casa? E isso é importante dizer, porque não foge disso. Porque tem muito crente aí que conhece a receita, mas não fabrica o bolo. Deus! Aonde você está colocando? Como é que é? Repete. Repete, Manu. Entrou gente aí agora na live. Não, tem muita gente que conhece a receita, sabe a receita, mas não fabrica o bolo, não faz o bolo. Tem ingredientes. Então, assim, tem pessoas que sabem como construir a casa, mas mesmo assim constrói a casa na areia.
Que, na verdade, o que Jesus está fazendo é isso. Ele está dizendo, olha só, você está aqui comigo, você está ouvindo de mim, que sou o próprio Deus, que sou o Cordeiro, você está ouvindo de mim o que é para ser feito, a receita que é para ser seguida, aquilo que você, de forma individual, deve buscar para você alcançar a sua felicidade em mim, mas tem gente que ainda vai escolher construir na areia. Meu Deus, misericórdia. É forte. E esse povo é chamado por Jesus nas entrelinhas de tolo. Esse é o tolo. É aquele que escuta, é aquele que está dentro da casa com você, é aquele que está orando com você, é aquele que está trabalhando com você, é aquele que está fazendo tudo dentro da igreja junto com você, mas mesmo assim ele vai optar por fundamentar a casa dele em coisa do mundo. Meu Deus. O que é areia? A areia é coisa vã. A areia, se você pegar um punhado de areia e jogar no ar, cada fragmento daquela areia vai para um lado. É algo que se espalha. É algo que qualquer um muda de lugar. Em outras palavras, é aquele que sabe qualquer tipo de doutrina. Aquele que se deixa levar por qualquer ensinamento. Essa é a areia. Olha, eu conheço, eu ouvi, eu tenho uma Bíblia dentro de casa, mas mesmo assim, eu prefiro ficar com aquela doutrina que eu sei que não é a Bíblia. E não se espante, tem gente assim dentro da igreja. Meu Deus. Tem gente que está lá cantando, louvando, pregando, dando aula, fazendo um monte de coisa, mas que quando põe o pé para fora da igreja, vai optar por aquilo que o mundo oferece. Gente, vai ter essa criatura. Até o último minuto do final de todas as coisas, você vai ter a criatura que depois de viver tudo com Deus, vai optar pelo diabo. Meu Deus, misericórdia. Gente, dá glória aí, vou achar que é com vocês, hein? Meu esposo, dá um glória aí, glória acabou. Vocês ainda amam a gente? Quem ama a Manu? Meu Deus, isso é forte, Manu. Bebe uma água. Isso é forte, mas é verdade, gente. Não é verdade isso. Você vê isso em toda a Bíblia. Você vai ter gente que andou com Jesus. Judas é um exemplo. Andou com Jesus, ouviu com Jesus e no final das contas vai optar ali pelas 30 moedas. 30 moedas, né? Meu Deus, misericórdia. Mas e assim, não é nem de ouro, foi de prata. Se fosse algo de maior valor, a gente não soube nem escolher. Não soube nem escolher. Então, assim, são detalhes, tá? São detalhes que, numa parábola simples, você extrai sem precisar ir muito longe, tá? E outra coisa, isso é muito importante que a gente diga aqui, porque o fato de eu ser uma professora, da gente ter algum estudo, não significa que a gente saiba tudo. Vocês, com certeza, já experimentaram isso com o Espírito Santo. Por exemplo, eu vou pregar, fui escolhido para pregar, eu tô lá lendo, mas esse texto aqui não bateu comigo, não falou, e você vai para outra e é onde Deus fala. Por quê? Porque não importa o endereço, importa a essência e o que Deus quer falar para aquela pessoa. Por isso que é tão importante que você esteja à mercê do Espírito Santo. Porque se você está à mercê do Espírito Santo, você não erra. Meu Deus. E aqui, na parábola, isso fica muito claro. Se você está fundamentado, se você está alicerçado, se você está sabendo o que você está fazendo com aquilo que Deus está trabalhando com você, você não vai errar. Vai vir tudo. Vai vir tudo que é possível vir e você não vai sair do lugar. Essa é a grande diferença entre aquele que é e aquele que não é. Essa é a peneira. E essa peneira quem faz é o próprio Deus, não é o homem. Porque eu, como homem, eu estou enxergando aquilo que está me sendo apresentado. Quem conhece o profundo, o oculto, é o próprio Deus. Mas voltando aqui para a questão da parábola, ele vem dizendo, Jesus vem ensinando, onde é que está a tua base, onde é que você está enraizado. E essa raiz,
As pessoas pensam que ela só é uma raiz a nível espiritual, quando, na verdade, ela contempla todos os aspectos da sua vida. Ela é tanto para atividades espirituais, quanto para atividades humanas. Então, assim, eu tô decidindo o que eu vou fazer na minha vida, a profissão que eu vou escolher. O alicerce vai dizer para você para onde você tem que ir. São as suas experiências que vão dizer para você qual é o melhor caminho para você. Por isso que é tão importante viver e procurar viver bem. É por isso que eu tenho as beatitudes. Mas eu fui muito humilhado. Jesus vem e fala, bem-aventurados que foram humilhados. Se você está sendo perseguido por causa do meu nome, feliz é você, porque você tem alicerce. Se você é alguém que passa fome, seja no sentido que for, bendito é você, porque vai chegar o momento em que você não vai mais passar fome. Seja aqui nessa terra ou seja na glória. Porque alguém que passou fome vai saber cuidar daquele que está passando fome naquele momento. Aquele que foi humilhado vai saber cuidar daquele que está sendo humilhado nesse momento. Aquele que por algum motivo está passando por alguma situação, lá na frente vai poder ajudar aquele que vai passar ou vai estar passando aquela situação. Então, as nossas experiências, elas não são só por causa de nós. As nossas experiências são também por causa daqueles que nos cercam. Aleluia, então, forte. Com certeza, muitas pessoas andaram e viram as casas construídas na rocha. Então, aquela pessoa que estava passando e viu uma casa construída na rocha, ela sabe que se ela quer uma casa bem feita, ela tem que construir a casa onde? Na rocha. Na vida espiritual é a mesma coisa. As pessoas vão passando pela nossa vida, observando a nossa vida, observando as nossas dificuldades, para que elas saibam que se o bicho pegar em algum momento, elas têm para onde ir. Elas têm uma igreja, elas têm um evangelho, elas têm uma Bíblia, elas têm para onde recorrer. Isso aí é evangelho. Então, as pessoas elas vão passar pelas nossas vidas no tempo bom, no tempo ruim, no tempo pior ainda, porque crente ainda tem essa fase para passar. Por quê? Porque é necessário que as pessoas conheçam o caráter do Deus que eu sirvo. Na parábola dos dois alicerces está bem definido o caráter do Deus que eu sirvo. O caráter do Deus que eu sirvo é aquele que está comigo, vai estar bem preservado, vai saber passar pelas dificuldades e vai prosseguir a sua vida, vai ser feliz. Aquele que vai me ignorar no meio do caminho, ele vai passar pela dificuldade e nunca mais vai conseguir se reerguer. Essa é a diferença. Se você é crente, está passando por uma situação difícil e você ainda se mantém voltado para Deus, isso significa que você entendeu o evangelho e sabe que você tem condições de construir de novo. Meu Deus. Quem não se deixou aprender, né? Não se deixou, melhor dizendo, ensinar pelo evangelho, vai passar pela vida e não vai conseguir se levantar de novo. E aí eu vou sair um pouquinho dos dois alicerces e a gente vai pegar personagens diferentes do texto bíblico e a gente vai reparar que vai ter momentos, sim, em que você vai ser abalado. O melhor exemplo é Elias. Elias é o melhor exemplo de todos, porque Elias foi um homem brabo, foi o profeta. O profeta Elias foi muito bom, ele arrebentou todo mundo, ele estava vivendo o auge. No auge dele, ele caiu, ele foi se esconder aonde? Na caverna. Por que ele foi para a caverna? Porque ali ele mostra que ele era um profeta, ele era um homem de Deus, ele estava sendo guardado por Deus, ele estava sendo cuidado por Deus, mas ele também era o quê? Humano. Ele precisava de um tempo para respirar e construir a nova fase dele. Recomeçar. Recomeçar é difícil. Recomeçar dá um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos você não vai cair mais nos mesmos erros que você caiu lá atrás. Você vai estar melhor emocionalmente para enfrentar aquilo que você no passado não conseguiu enfrentar. Você vai conseguir desviar de pedras do caminho que você não conseguiu enxergar
lá atrás. Então é importante sim que você passe um momento de dificuldade e pare. Para você pegar fôlego. Não é errado você parar para pegar fôlego. O que você não pode é parar. Então, você tem que prestar atenção aonde você está construindo a sua vida. Aonde você constrói a casa é o que vai determinar a sua permanência ou não. É o que vai dizer se você vai ser vitorioso ou não no final. Então, a parábola dos 2 alicerces, ela tem aí esse objetivo. O objetivo de virar para o crente e questioná-lo em cima de algumas perguntas que são básicas. O que acontece com alguém que serve a Cristo? Alguém que serve a Cristo tem base para suportar, porque tem alicerce, tem base. Aquele que não serve a Cristo não tem base. Então ele não vai conseguir superar e provavelmente ele não vai conseguir reconstruir tudo de novo. Né? Ele não vai conseguir passar pelas dificuldades com alguma tranquilidade. Tá? E aonde a sua segurança está baseada? Segurança é um fator importante para a nossa vida. Qual é a sua segurança? A sua confiança está baseada em quê? Em quem está na rua, em quem está lá fora, nas pessoas, na congregação, na estrutura da igreja, ou a sua segurança está baseada naquilo que nos ensina. É verdade, é verdade. O pastor é humano, normal. O líder é alguém normal que vai errar. Você vai errar. A questão é que você tem que sempre, tudo que você fizer na sua vida, você tem que fazer não para agradar um homem, mas para agradar aquele que é o seu alicerce. Você tem que agradar a Deus. Então, por quê? Se você fizer as coisas para agradar a Deus, o homem pode até não gostar, mas aí é um problema dele. Porque no final das contas, quem vai segurar você é a mão forte de Deus, não é a dele. É isso que a igreja de hoje, né, a igreja da atualidade, ela precisa relembrar. Ela precisa relembrar que tudo que ela faz, tudo aquilo que ela produz, tudo aquilo que ela constrói, não é para o homem, é para Deus. A minha segurança não está na aprovação do meu pastor. A minha segurança está na aprovação de Deus. Porque no final, é o meu pastor que vai passar as minhas obras pelo fogo. Quem vai passar as minhas obras pelo fogo é o próprio Deus. Então, eu tenho que demonstrar nas minhas atitudes aonde está a minha segurança, aonde está a minha estrutura. Os 2 alicerces, gente, por incrível que pareça, é um texto pequenininho, mas ele vai falando sobre exatamente tudo isso. Você quer ser feliz? Então se apoie em Deus. Você quer ser bem sucedido no teu ministério? Pergunta a Deus o que Ele quer dentro do teu ministério. As pessoas não oram mais perguntando a Deus o que Deus quer no seu ministério. Senhor, o que você quer que seja feito aqui? É para ser feito assim? Esse público vai ser atendido desta forma? Qual é a necessidade do irmão a quem eu estou servindo? Porque o líder, ele não é servido. O líder serve. Glória a Deus. É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não entendem. Um líder, ele não nasceu para ser servido. Um líder nasceu para servir. Ele é o menor. Então, fui levantado para ser professor de escola bíblica dominical. Que bom, show de bola. Mas saiba que você está para servir e não para ser servido. O título, ele só designa o seu ofício. E só. Não designa a sua honra, porque quem te honra é Deus e não o homem. Então, glória a Deus. Título é muito bom. Título é bom. Não deixa de ser bom. Mas ele correndo atrás de título. Mas aí na hora do serviço.
O título ele não te define como crente. O que te define como crente é onde você está baseado para fazer aquele ofício. Meu Deus. Essa é a diferença. Jesus, ele veio dizendo isso. Olha só, observa aí aonde você está se apoiando. Porque o dia mau, ele vai chegar. E quando esse dia mau chegar, você tem que sobreviver. Eu quero que você sobreviva. Olha. Tá dando para entender? Deus, a palavra de Deus é muito clara. O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo vai morrer na maldade. O que Deus quer com você não é o que o mundo quer. Deus quer que você sobreviva. O mundo quer que você morra. Nele, de preferência. Então, Jesus está falando, olha, para você pode ser enchente, para o outro pode ser enxurrada, não me interessa. Eu quero que você sobreviva. Para você sobreviver, eu preciso que você esteja seguro em mim. E não naquilo que o mundo oferece. Glória. Essa é a diferença do Evangelho. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele é objetivo. O Evangelho, ele é alcançável. Gente, é só você olhar para Jesus. Jesus não tinha motivos para descer e desceu. Desceu por quê? Porque ele não quer perder ninguém. Aleluia. Das nossas vidas, a gente tem que ter isso. As pessoas que passarem pelas nossas vidas, elas não podem ser perdidas. Elas podem até não querer permanecer, mas elas têm que sair da nossa vida com algum pedacinho do Evangelho, entendendo o que é Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Que a sua casa, que a sua família, que o seu filho, que o seu esposo, que a sua esposa estejam no mesmo propósito da construção do alicerce com você. Aleluia. Ela é importante. O seu filho precisa entender por que ele precisa ir para a igreja. A sua filha precisa entender por que é preciso de Jesus na sua vida. E muitas das vezes, a gente falando, a gente não vai alcançar essas pessoas. Às vezes, no calado, mas praticando o que é correto, vai ser o suficiente. E essa é a segunda mensagem da parábola dos 2 alicerces. Eu quero prática. Não adianta você me ouvir e não praticar aquilo que eu falo. Porque, olha só, dentro do contexto, todo mundo sabia que se constrói uma casa em cima de uma rocha. Então, na teoria, todo mundo sabe quem é Jesus. Na teoria, todo mundo sabe o que é evangelho. Na teoria, todo mundo sabe criticar o outro em cima do evangelho. Mas na hora de você praticar, você não pratica. Na hora de você exercer aquilo que você ensinou, daquilo que você ouviu, você não faz. Aí a gente vai bater de novo em outro versículo da Bíblia, quando a gente fala lá sobre fé. A fé sem obras, ela é morta. Por que a fé sem obras, ela é morta? Porque para eu dizer para o meu professor que eu aprendi, eu tenho que praticar. Se eu não pratico, eu não aprendi. Foi uma informação que passou. Já reparou que todo professor passa tarefa de casa? Todo professor passa lá exercício de fixação. O nome já diz, exercício de fixação. Se eu escuto e eu pratico imediatamente, eu estou aprendendo. Eu estou interessado em aprender. E na vida espiritual não é diferente. Você não escuta uma pregação todo domingo só por escutar uma pregação todo domingo. Aquilo ali tem informação para você, seja no agora ou seja no futuro. É por isso que você tem que ouvir, mastigar e praticar. Toda a parábola de Jesus, ela vai bater no mesmo propósito, na prática. Que, aliás, é esse o objetivo da parábola. Trazer para a sua realidade, para você saber como aplicar na sua realidade. Vou beber água aqui, Karine, vai falando aí. É forte, Jesus. Gente, eu não consigo nem piscar hoje para não perder nada. Vocês estão assim também? A Manu falou aqui em relação à família.
E eu tô aqui pensando assim, né? É impossível uma casa, uma família resistir à tempestade se não tiver consenso, se não tiver acordo, se vocês não estiverem caminhando para o mesmo barco, caminhando para construir o mesmo alicerce ali firmado na mesma coisa. Então é muito importante esse diálogo aí, esse aprendizado junto, esse crescimento junto. Isso é uma chave, gente, muito forte. Ó, o Fábio tá falando assim, deixa a gente respirar. A Carla, vai virar vigília. Não pode virar vigília, não, Carla. Eu tenho que dar aula amanhã de manhã ainda. Se virar vigília, eu vou ficar em casa dormindo. Você vai dar aula no meu lugar, tá bom? Não, que ele vai dar aula total amanhã. Ah, nossa, sem chance. Então, vamos lá. Eu acho que o pessoal que tá ouvindo aí escreveu uma coisa aí que é certa. Ouvir, mastigar e praticar. É isso que Jesus Fernanda. quer. Oi? Fernanda, eu acho que foi. Eu não sei se foi. Mas ela colocou muito bem aí. É você ouvir, mastigar e praticar. Tá? Esse tripé que ele é importante. Porque quando você vai para o culto à noite e você vai ouvir a palavra, você tem que ir ouvir a palavra perguntando a Deus do que daquilo ali ele tem para você. E mesmo que aquilo não se aplique, naquele momento para você, no futuro vai. Então Jesus, ele diz coisas muito simples, que só a parábola em si já é o suficiente. Tá vendo porque você não pode alegorizar? Você não pode enfeitar? Por quê? Porque a mensagem já está toda ali. Dentro só de uma parábola, a gente já foi para vários lugares diferentes do texto bíblico. Por quê? Porque tudo se encaixa. Se você reparar... Manu, já temos um convite para você ir lá para Minas, ó. A irmã Josélia está perguntando se você pode ir lá para Minas, ó. Com certeza, irmã Josélia. Ela aceitando, eu levo ela aí, tá bom? Ela é bênção. Congrega aqui comigo, ela e a sua mãe. A pastora Estela daqui do lado. Qualquer coisa, ela libera, né, mãe? A filha é minha. As duas, tanto a pastora Estela quanto a Manu, são bênção. Aí, a Carla tá falando que pode levar. Já tá me dispensando, Carla? Vou lembrar disso. Então, vamos lá. A Carla. Ô, Carla, fala que é só um dia, Carla. Pelo amor de Deus, não é pra deixar ela lá não, gente. A Manu é nossa. Vou botar no fogo. Pegar minha filha e botar ela no fogo. Vamos matar sim, José. Já vai pro forno. Então, vamos lá. O que acontece? Jesus, ele está dizendo isso, olha só. Simples ouvir não vai funcionar. Se você só ouvir, a sua vida não vai mudar. Se você só ficar sentado no banco e ouvindo e seguindo a sua vida do teu jeito, não funciona. Por quê? Porque é necessário prática. A prática do evangelho, ela é necessária. Porque hoje em dia você não vê mais as pessoas respeitando tanto o crente como antigamente. Verdade. Porque o crente está fugindo do padrão. O crente ele não pratica mais o seu discurso. Porque é verdade, Karine. A palavra de Deus, Deus ele colocou um padrão. O crente, ele tem um padrão a seguir. A partir do momento em que esse crente ele não segue esse padrão, ele não serve mais. É o sal. Eita! Sal sem sabor. É verdade. É verdade. O crente que não pratica, ele não tem sabor. Ele passa a ser desinteressante. Essa é a... Meu Deus, gostei dessa, hein? Crente que não pratica, gente, anota essa daí. Essa tem que ir pro status do WhatsApp. O crente que não pratica, ele passa a ser desinteressante. Anota aí, amor. Sem sal, sem sabor. Não queira ser sem sabor, gente. É forte. É isso que Jesus está dizendo. Jesus, ele conclui o sermão falando isso, ó. Se você está só me ouvindo, você vai ser destruído. Que delícia de sua é ótimo. Se você só escuta e não pratica, você vai ser destruído. Se você ouviu e vai praticar, vai ser difícil, mas você não vai ser destruído. É esse paralelo.
Jesus em nenhum momento disse que a vida do crente ia ser um mar de rosas. Até porque rosa tem espinho. Então, você vai se ferir ao longo do caminho. É verdade, você vai se ferir ao longo do caminho. Mas o importante é que você está seguindo o caminho correto. É por isso que a parábola, né, a nível aí da língua portuguesa, da literatura, ela vai ser colocada em justa posição. O que isso quer dizer? Ela vai ser colocada entre extremos, para que você consiga perceber a diferença entre um e outro. Meu Deus, Essa é a forma mais fácil. A comparação é a forma mais fácil de você entender o que Deus quer. E Jesus sabia disso. Todas as parábolas, elas vão passar por isso, pela comparação. A maior comparação que a gente tem é a do bom samaritano. A do bom samaritano deixa muito claro os vários tipos de pessoas sendo comparados. Eu não vou entrar porque eu sei que vai ter gente que vai falar sobre isso. Só que você percebe isso no texto. Então, na parábola dos 2 alicerces, na parábola do bom samaritano e em outras parábolas que colocam em justa posição, ou seja, em nível de comparação, Deus quer mostrar exatamente isso, a diferença entre o que serve e aquele que não serve a Deus. E isso vai implicar 3 coisas. Tem 3 implicações ali que vão ficar bem claras no texto, né? Primeiro, Jesus ali, ao mostrar na parábola, ele está mostrando a sua autoridade. Ele está mostrando para o povo que ele é Deus e que ele tem autoridade. Porque só alguém de grande autoridade podia ensinar o que ele estava ensinando. Jesus estava ensinando sobre o reino. Não tinha ninguém humano que tinha a capacidade de mostrar o reino de Deus. Só o próprio Deus podia se auto-revelar. Então, a partir daquele momento, na parábola dos 2 alicerces, Jesus está dizendo para uma multidão que ele era o Cristo. Porque só ele tinha autoridade para fazer essa comparação. Mais ninguém. Tá? Aí vai vir gente falando, mas Jesus é a pedra. Não, Jesus ali não é a pedra. Ele está comparando só, ele está mostrando que existem coisas que são firmes e que o reino de Deus é firme e coisas que não são firmes. Por isso eu não posso alegorizar. Então a primeira coisa que implica é que Jesus está mostrando a sua autoridade como Deus. É isso aí, eu não posso viver só de aparência. Perfeito. Tá? A verdade é que não tem uma terceira opção, não tem um terceiro grupo, né, Manu? Ou você é sábio ou você não é sábio, ou você é insensato, né, tolo, ou você é sábio. Não tem um terceiro grupo. O problema é que as pessoas estão fazendo aí um terceiro grupo, né? Um quarto, um quinto grupo. Ou você é ou você não é. Ou você está firme ou você está. Não existe meio termo. Para Deus não existe meio termo. Até quem acha que é meio termo está do lado contrário. É a questão do muro. É o muro. Quem construiu o muro foi o inimigo. Por que ele construiu o muro? Para enganar, para o outro pensar que ele está fazendo certo, mas que está tudo bem para ele. Não existe muro. Não existe muro. Crente que precisa entender que não existe meio termo. Ou é ou não é, gente. Você é ou você não é. E isso tem que ser praticado na vida do crente. Ou você é sim ou você é não. Se você é sim, segure o seu sim, mas segure até o final. Se você é não, seja não, mas segure até o final. O crente precisa aprender a segurar as barras dele até o fim. Porque se ele está apoiado em Deus, ele não vai ter problemas em permanecer na posição. Agora, se ele não está baseado naquilo que Deus deu, já gerou dúvidas, já arruinou. Crente não pode viver de dúvidas. Esse é um outro problema muito sério. Não existe dúvida quando a gente fala de Deus. Não pode se haver dúvidas com relação a Deus. Não pode. Tem crente que fica naquele, mas e se? Não existe o e se quando a gente está falando de evangelho. Ou é ou não é. Não existe meio termo, não existe muro, não existe lado A, lado B, lado C, não existe isso. Já fui bem pior, Carla. Não existe. Não existe. Não existe isso. Ou você é ou você não é.
Ou você está bem alicerçado, ou você não está bem alicerçado. Ou você entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou você não entende isso. E se você entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você tem que praticar aquilo que ele ensinou. Aleluia! Você não Meu pode, Deus! tá? Então, Jesus está implicando algumas coisas ali muito interessantes. Ele está dizendo que ele é autoridade. Porque só uma autoridade... Nem fariseu pregava isso. A gente está falando de homens com pleno conhecimento da lei. Olha a hora aí, ô Karine, para eu não te atrasar, te alongar demais, tá? Nem fariseu, olha só, nem fariseu pregava isso. Aliás, se tem um grupo que fica em cima do muro, só o pai é o fariseu. Fariseu, ele é aquele cara que pega a lei e deturpa a lei ao seu favor. E presta muita atenção. Tem crente hoje dentro da igreja fazendo a mesma coisa. Meu Texto Deus! sem contexto, texto fora de contexto virando pretexto. Isso não pode acontecer. Crente não vive de pretextos. Crente não vive de situações de meias verdades. Crente vive de realidade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso pode. O nada a ver vai levar muito crente pro inferno. Isso aí. Vai levar muito crente pro inferno. Ah, mas isso é bobeira. Não, não é bobeira. É um estilo de vida de fato, porque é prática. Então, você tem que viver aquilo. Ah, Manuela, você está dizendo isso porque é fácil. Não, não é fácil. Você vai ter as suas dificuldades. Jesus em nenhum momento disse que você não vai ter dificuldade. E em nenhum momento ele disse que ele não leva em consideração a tua dificuldade. Ah, Manuela, eu nunca vi isso escrito na Bíblia. Verdade, literalmente você nunca viu. Mas quando Jesus volta para o céu, quando Jesus está lá pronto para voltar para o Pai, o que ele deixou? O Espírito Santo. Então, quando Jesus deixou o Espírito Santo, Jesus estava dizendo o que para o homem? Olha só, eu sei que vai ser difícil. O seu temperamento, às vezes, meu bem, não vai te ajudar. Mas para você não ficar órfão, é verdade, a gente tem temperamento. Para você não ficar órfão, eu vou deixar o Espírito Santo para te ajudar. Uma das funções do Espírito Santo de Deus é ser ajudador. E tem igreja, e tem crente que está abrindo mão do Espírito Santo. Meu Deus! Que verdade. Não se clama mais pelo Espírito Santo. Sendo que Jesus deixou muito claro que o período da ascensão dele até a volta dele é com o Espírito Santo. Em nome dele. Em nome dele. Então, olha só, você tem que procurar a ajuda do Espírito Santo, você tem que procurar a orientação do Espírito Santo. Ah, Manuela, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Normal. Mas antes de você parar para ler a Bíblia, você orou e pediu a instrução do Espírito Santo? Isso faz uma diferença enorme. Meu Deus, oh glória! Porque olha só, se você for reparar, se existe um livro que, pela lógica, não poderia ser um best-seller, é a Bíblia. São vários autores, é verdade, são vários autores com escritas completamente diferentes, em ordens com uma distância temporal enorme, que é o livro mais vendido. Se a Bíblia fosse uma farsa, ela seria completamente bem ordenadinha. Quem estava redigindo a Bíblia ia colocar ela todinha no tempo verbal certo, coerente. E não! A Bíblia é um livro desorganizado, mas é um livro que aparentemente é desorganizado, mas para a lei de Deus é a palavra dele e faz sentido. Você pode ler o mesmo texto 300 vezes, e 300 vezes Deus vai falar com você de forma diferente. Gente, se isso não é ação do Espírito Santo e o mover de Deus, o sobrenatural, eu não sei mais o que é. Eu não sei. Aleluia! Dentro glória a Deus. Da Bíblia, um texto poético, texto histórico, você tem um profeta que fala muito, um profeta que fala pouco, outro que passa o livro inteiro só chorando. E faz sentido. E é Deus falando com você. E Deus fala, te alimenta, te sustenta. Num dos maiores momentos mais difíceis da sua vida, Deus utiliza coisas, pessoas que você nunca diria que aquilo ia ser
utilizado. Isso é o quê? É isso aí, meu amor. Só o Espírito Santo faz uma coisa dessa. É aí que está implícito a multiforme graça do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus quiser falar com um homem que só entende água, ele vai falar com a água. Mas a água vai entregar o que precisa entregar. Glória a Deus. Você vê a mula de Balaão. Gente, aonde? No momento, assim, uma mula de abrir a boca para falar. E o Espírito Santo de Deus abriu. Por que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, abriu a boca da mula? Deus abriu a boca da mula pelo aquilo que eu já disse no começo. Deus não quer perder ninguém. Você não vai sem conhecimento de causa. Você não vai encerrar e fazer as coisas sem saber o porquê você está fazendo. O Espírito Santo de Deus está aí para isso. É isso que ele é o teu ajudador, ele é o teu consolador, ele é o teu orientador. É para isso que ele serve, para te encher de poder quando tu tá vazio. É para te usar quando naquele momento tu não tá podendo. Por quê? Porque é a ação da misericórdia e do poder do Espírito Santo de Deus. É isso que a igreja de hoje, ela não consegue entender. Eu não faço as coisas porque eu sou boa, eu não faço as coisas porque eu sou um espetáculo, eu não faço as coisas porque eu entendo, já li não sei quantos livros, não. Eu faço as coisas porque o Espírito Santo de Deus me capacita. Aleluia! A glória, a manifestação é do Espírito Santo. O que eu faço é pela infinita graça e misericórdia de Deus. Mas isso eu só entendo se eu tenho um bom alicerce. Se eu não tenho um bom alicerce, eu não consigo entender isso. Então, vamos lá. Voltando aqui, já voltei de novo. Todo mundo pode fazer. E todo mundo que está aqui nessa live, Manu, pode fazer também. Pode ser também. Pode ajudar outras pessoas. Pode falar com essa autoridade. Pode falar. Mas você precisa estar com o seu alicerce no lugar certo. Você precisa buscar a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Olha só, se você tem o Espírito Santo, você pode ser um analfabeto e pregar a palavra de Deus. E vidas vão se converter e vai ser o poder de Deus, porque é o poder dele. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode estar no meio de franceses e nunca ter falado francês e começar a falar. Porque quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. A gente não faz nada, não é gente. Não é a gente. Aleluia. Só que a nossa diferença dos outros é onde está posicionado o nosso alicerce. Mas deixa eu voltar para cá que eu já estou terminando, já vou fechar aqui. Segundo ponto. Eu falei que eu falo demais, né? Segundo ponto que Jesus ensina, né? Que o texto implica, é que Jesus dita as regras do juízo. Jesus, no Sermão da Montanha, ele descreveu as normas de quem vai ser aprovado no juízo final. É o que foi humilhado que superou a humilhação. É o que foi desprezado que superou o desprezo. É o que foi jogado de lado. É o que foi injustiçado. É o que aparentemente foi tudo de ruim, passou pelo tudo de ruim, é o que vai alcançar a misericórdia no juízo. Então, quando Jesus vira e fala, bem-aventurado você, bonitão, que está padecendo nesse momento, Jesus está dizendo, muito bem, meu filho, porque você está padecendo, está sendo aprovado, e no final você vai ser aprovado. É isso que está sendo. Porque a gente precisa entender que nós literalmente andamos no caminho inverso. É aquilo que eu expliquei para os jovens, os jovens e os adolescentes, no outro dia. Se o mundo está usando vermelho, você vai usar amarelo. Se o mundo está usando amarelo, você vai usar branco. E é verdade, é o caminho contrário. Se o mundo acha que isso é bom para você, não é.
Mas aí você está querendo ser do contra. Não, não estou querendo ser do contra, não. Eu sou do contra, porque eu sou contra o pecado. Eu sou contra aquilo que fere a vontade de Deus. Eu sou contra aquilo que vai me tirar da presença dele. Eu sou contra construir casas na areia. É isso que eu estou dizendo. Ó, isso ficou bonito, hein? Alguém anota isso daí, porque essa aí eu gostei. Tá? Essa diferença, eu gostei dessa. Essa diferença. Então, Jesus está dizendo, olha, no juízo final, não é o que aparentemente é bonito. Não é aquilo que aparentemente é eloquente. Não é aquilo que aparentemente é coisa boa. É aquilo que segue o que eu determinei. Por isso que eu falo que crente tem padrão de vida. Isso é um padrão de vida. Padrão de vida é isso. A Bíblia estabelece um padrão de vida. E Jesus está dizendo, olha, quando meu pai colocou lá a lei, ele estava estabelecendo um padrão de vida. Eu agora estou estabelecendo para vocês, reafirmando aquele padrão e explicando para vocês como deve ser praticado esse padrão. E agora com o Espírito Santo, eu tenho a ajuda para permanecer nesse padrão. Olha só, como Deus pensou em tudo. Nada foi perdido. Nada foi desperdiçado. Não desperdiça nada. Então, você quer ir para o céu no final de todas as coisas? Você quer ser arrebatado? Ou você quer chegar lá na glória, lá quando você for levado? Você quer isso? Então, siga as minhas normas. É isso o tempo todo que Jesus está dizendo. Em toda a parábola, Jesus está ensinando as normas. Jesus está ensinando o que Deus pede ao homem. Qual é a expectativa que Deus tem sobre a ação humana. E por último, e aqui eu já estou me preparando para encerrar, Jesus vem falando na parábola a respeito da vontade de Deus. Jesus está ensinando a lei. Quando a lei fala amar o seu Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo o quê? Olha, você precisa amar a Deus, porque se você amar a Deus, tudo aquilo que der errado no mundo não vai importar para você, porque você ama a Deus. Se alguma coisa não der certo, você vai continuar feliz porque você ama a Deus. A regra é essa. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você se ama? Como é que você se ama? Você levanta, você come, você bebe água, você toma banho, você se penteia, você se arruma. Então ame o outro, mesmo que o outro não seja tão legal assim, da mesma forma como você se ama. Não deseje para o outro aquilo que você não deseja para você. Porque se você deseja coisas para você, você está dizendo que ama a Deus. E você está dizendo que você ama o próximo também, porque você não deseja aquilo para o outro. Está dando para entender? Jesus veio para mastigar essa lei. Meu Deus, é forte. Pessoas acabaram encontrando ali motivos para colocar outras coisas que não tinham nada a ver com aquilo que Deus queria. Quando, na verdade, o evangelho é simples. É amplo, verdade seja dita, é bem amplo, mas ainda é simples. A essência do evangelho é simples. Deus não precisa de firulas. É só o objetivo. O objetivo é que a pessoa entenda quem é Deus, entenda o objetivo de Jesus e entenda qual é o padrão a ser seguido. É simples, é tão simples que seja sem incômodo. Obediência. É isso aí, obediência. Se você não vive com obediência, debaixo da obediência, você não vai ser feliz. Então, realmente, se você não é um crente obediente, viver o que Jesus está falando para você viver nas bem-aventuranças, nas beatitudes, é algo irracional. Realmente, para você que é crente, mas não consegue cumprir aquilo que precisa ser cumprido, tem grandes dificuldades, e você não faz aquilo que você ouve, você não pratica, realmente é coisa de doido. Por isso que tem tanta gente que larga a igreja com facilidade. Por quê? Só interessou naquele momento. Depois daquilo, o meu alicerce ainda é o mundo, eu vou continuar lá. Então, a conversão, ela é provada na minha mudança de comportamento. E eu só mudo o meu comportamento a partir do momento em que eu aprendi aquilo que foi transmitido. E aquilo que foi transmitido não basta só ser ouvido, precisa ser praticado. Então, assim, a parábola, resumindo aqui já concluo, né? O que foi resumido aqui foi o quê? Você não pode dizer que você é crente se você não pratica aquilo que você ouve. Se você ouve
e não pratica, você é tolo. Você é semelhante àquela pessoa que ouviu o sermão, sabe como se constrói uma casa, mas mesmo assim vai optar pelas coisas vãs, que é a areia. Essa é a parábola dos 2 alicerces. É isso que Jesus quis dizer. Aí já está o motivo pelo qual Jesus escolhe a parábola dos 2 alicerces para fechar o Sermão da Montanha, porque, na verdade, a parábola, ela resume o Sermão da Montanha, por isso que ela foi posicionada exatamente ali no final, tá? E o que Jesus está dizendo é isso. Pratique. Deus pensa assim. Deus espera que você haja dessa forma, então pratique isso. Porque você só ouvir não vai adiantar. Mas, Manuela, eu tento cumprir e muitas vezes eu não consigo. Sem problema nenhum. Só o fato de você tentar praticar e dar uma derrapada significa que você está tentando. Você não pode parar. É para isso que quando você der a derrapada, você tem alguém para pedir ajuda. E quem é a pessoa para você que vai pedir ajuda? O Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus não te deixou órfã. Então é isso. Não importa se você vai pegar Mateus, não importa se você vai pegar Lucas. O importante é que a essência não seja perdida. E repetindo aí, né? Ouvir, mastigar e praticar aquilo que Deus ensinou. Tudo bem? É isso. Não sei se alguém tem... Eu não sei se você abre para perguntas, eu não sei como é que você faz. Te devolvo a palavra. Gente, vamos perguntar que alguém tem alguma pergunta? Ficou dúvida depois desse estudo? A vontade aqui é de ficar te ouvindo, Manu. Que palavra! Eu estou assim, gente, muito agradecida a Deus por essa rica oportunidade. Com certeza já vamos marcar a próxima live aí, em nome de Jesus, né? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que quer né? Com muita antecedência. Já saiu aqui com a agenda marcada para Minas, lá para a Igreja da Irmã Josélia, né? É bênção lá, Manu. Já fomos lá, eu e meu esposo, é bênção, você vai gostar. A igreja com um amor enorme no coração, de palavra bíblica. Então, ó, já vamos marcar, Irmã Josélia. Contato. Aí, ó, a Leila já quer passar um mês na sua casa. Não, bem, eu acho já é minha vizinha, já é lucro, já tá no lucro já. Leila falou que eu quero passar um mês aqui. Para você estudar, eu fico limpando a casa sozinha, então ela vai limpar. A escola não. Olha que eu vou também, hein? Eu ajudo. Não, gente, o albergue aqui não rola, não. Muito pequeno. A Fernanda colocou que levou 3 pedaladas. Meu Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, gente. A Manu vai orar agora para abençoar a nossa vida, tá bom? Ela vai orar. E é isso, se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, coloca aqui. Quem foi abençoado, diga, eu fui abençoada. Que a gente vai saber que você recebeu essa palavra. E aí você vai colocar o quê? Que você vai praticar, #pratique. Tira uma foto aí, marca a Manu, entendeu? E venha abençoar a sua vida, seu chamado. E é isso, vamos orar. Pastora Estela, obrigada pelo seu carinho, por estar aí com a gente também. Ligadinho, o marido também está aqui. Vou cobrar o empréstimo da filha, hein? Vou cobrar. Meu Deus! Viu como é que eu ensinei certinho? Meu Deus, que ensinamento, que aprendizado, pastora. Meu Deus, que Deus abençoe ricamente vocês e prospere em tudo que vocês forem fazer. Que palavra. Ó, deixa eu só falar aqui, ó. Irmã Ruth está aqui conosco, irmã Leila, Silvanete, Carol Lobato, irmã Carla, irmã Matilde, ô Glória, missionária Josélia lá, irmã Kelly, irmã Fernanda, irmã Marta, irmã Lu, você está aqui, Luciana está aqui, Deus abençoe, meu esposo, irmã Helenise, irmã Maura, ô Glória, um beijo na Claudinha, Ana Paula, bom te ver aqui também, Luciane, pessoal da Easy Campinho também aqui ligado com a gente, Verônica, Deus te abençoe. Jaque, Diva, nossa irmã Diva lá do Paraná, está aqui também ligada conosco. Um beijo. Estamos orando pela sua filha Débora, tá? Ana Luísa, aí, ó, teus adolescentes, tua classe aqui, ó. Ana Luísa, que Deus abençoe. Um abraço para você, sua casa, sua mãe. Irmã Sônia, lá de São Paulo também, obrigada pelo carinho. Irmã Marcela,
obrigada por estar conosco. Mas quem está aqui também, missionária Medina, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todas vocês, irmã Estela. Obrigada pelo carinho. Manu, ore por nós. Suas considerações Amém. finais. Não, eu espero, assim, que todo mundo tenha entendido. Foi o mais simples que eu consegui. Eu sei que eu falo muito rápido, mas aí depois eu acho que fica gravado aí, vocês escutem com calma, escutem aí a semana aí ouvindo. Espero que seja uma palavra abençoada, tenha sido uma palavra abençoada aí para todo mundo. Ninguém tá com nenhuma dúvida, né? Então vou encerrar por aqui, ninguém mandou nada. Vou dar só um recadinho antes da Manu fechar e orar por nós. Gente, nossa conferência de mulheres, dia 10/6. 10/6, conferência de mulheres, não perca, vai ser no Salão de Festas, Pedacinho do Céu, em São João de Meriti. Já estamos no segundo lote. Se você ainda não fez sua inscrição, inscreva-se para você não ficar de fora. Lembrando que as vagas são limitadas. Chegou na quantidade lá que o Salão de Festas permite, não vai ter como vender no dia, não vai ter como você chegar lá e entrar. Então, compra antecipadamente. Vai ser um dia de bênção para a glória de Deus. Vai ter a pregadora com a gente lá, pregadora Esther Freitas, pastora Esther Freitas, da igreja de Cordovil. Vai ter uma palavra para o seu coração, vai ter louvor, vai ter sorteio, vai ter brindes, vai ser bênção. Então, eu te convido. É comemoração de 1 ano dessas lives aqui, tá bom? 1 ano de estudo aí de mulheres da Bíblia, e Deus permitiu aí, e vamos estar fazendo esse evento para a glória de Deus. Então, dia 10/6, tá bom? Não perca essa data. Lembrando também do livro do meu esposo, se você não tem, tá aqui, Reconstruindo em Tempos de Crise, é bênção para sua vida. Anu, é contigo. Vamos lá, então, antes da gente encerrar, pessoal da DVIP, Escola Bíblica Dominical, amanhã, em 9 horas, hein? Ó, o puxão de orelha aí, hein, gente? 9 horas de escola bíblica para mulheres, para homens, para jovens, para adolescentes e para crianças. Tá? Normal, escola bíblica normal, domingo agora. E no próximo também, tá, gente? Eu sei que é Páscoa, mas primeiro você vai lá fazer o quê? Firmar teu alicerce. Depois você vai comemorar ali com a sua família. Não vem com essa desculpa que já ouvi a aula no sábado e posso faltar no domingo de manhã. Tá? Tô de olho em vocês. Tá bom? Vamos agradecer a Deus aí pela oportunidade. Pai querido, Pai amado, diante da tua presença, Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu santo e poderoso nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui falando da tua palavra, instruindo, Senhor, meu Deus, os teus filhos, Pai querido, e ao mesmo tempo, Senhor, também cuidando das nossas vidas perante a ti. Pai querido, eu venho te pedir que o Senhor, através do teu Santo Espírito Santo, possa ajudar a cada um que está aqui nesta live, a cada um que vai ouvir esta live no final, Pai querido, que cada um possa entender de forma individual, Pai, aquilo que requer de cada um, Pai querido. Toma a vida, toma a necessidade de cada um, toma a vida do irmão, da nossa irmã que já marcou a cirurgia, Pai querido, que não seja, Senhor, meu Deus, o médico, mas que seja o teu Santo Espírito Santo guiando e orientando nesta cirurgia. Faça o teu querer e a tua vontade nas nossas vidas, Pai querido. Guarda cada um, prepara cada um para aquilo que tu queres, Pai, e nos dê força, Senhor, para conseguirmos, Senhor, nos esforçar para nos alicerçarmos, não na areia, Pai querido, mas em Ti, Pai, que é seguro, seguro protetor, seguro Pai, seguro cuidador, Pai querido, de todos nós. Nos dê um final de semana abençoado, Pai querido, e fala conosco, continua falando conosco da forma como Tu queres. Abençoa a Karina, Pai querido, abençoa, Pai querido, presbítero Fábio, sustenta, Senhor, meu Deus, o ministério deste casal, Pai querido, que o Senhor possa continuar guardando, abençoando, Senhor, e fazendo-os, Pai, prosperar segundo o teu querer e a tua vontade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, viu? Amém. Obrigada, gente. Beijo. Amo vocês. Paz de Cristo. Até sábado que vem com a próxima live, tá bom? Um beijo. Fui. Tchau, Manu. Obrigada. Gratidão. Tchau.